Eu ainda não entendo muito bem a fanbase de Jojo, mas eu arrisco dizer que talvez eu vá na contramão. Eu acho a parte 1 legalzinha, mas a parte 2 eu acho sensacional. Em contrapartida, eu não terminei de ver a terceira ainda, mas eu confesso que eu não tô gostando muito dessa fórmula meio episódica, onde cada monstro da semana tenta atrapalhar os personagens na viagem dele até o Egito. Mas vamos ver, me falaram que vale a pena e que eu tenho que assistir, mas eu queria falar nesse vídeo sobre a parte 1 e a parte 2 de Jojo. E principalmente porque que eu acho que a parte 2 é uma lição de como se faz um bom mangá barra anime, e principalmente as técnicas que o autor utilizou para tornar JoJo's Bizarre Adventure uma das obras mais importantes na indústria dos mangás. Mas antes de começar o vídeo, recadinhos de sempre. Se inscreve no canal para você receber a notificação quando sair vídeo novo. Eu posto aqui toda semana algum vídeo sobre cultura pop japonesa, mangás, animes ou games também. E também me segue no Twitter. Às vezes eu posto umas abobrinhas lá sobre mangás ou animes e eu pergunto a opinião da galera que me segue lá. Então é um jeito mais fácil de a gente trocar uma ideia. Recados dados, bora pro vídeo então. Jojo no Kimi na Boken, ou JoJo's Bizarre Adventure, é um mangá que surgiu em 1987, escrito e ilustrado por Hirohiko Araki. O mangá foi serializado pela Shonen Jump, famosa por outros mangás aí como Naruto, Dragon Ball, etc. E a partir de 2004 ela foi para outra revista, a Ultra Jump, que é focada no público mais adulto. A série é dividida em 8 grandes arcos, onde cada arco tem um protagonista chamado Jojo diferente e que de alguma forma estão conectados entre si, sendo que cada arco se passa num período temporal diferente e também num local diferente. Existem vários motivos para Jojo ser tão famoso. O primeiro ponto é o impacto cultural que ele teve no Japão. Desde o começo do mangá, ele é uma das obras mais famosas da indústria e que é referenciado em vários animes e mangás diferentes. A parte 3 chegou a ter um jogo de luta feito pela Capcom nos anos 90, o que foi responsável por criar uma pequena comunidade fora do Japão interessada pela obra, junto com o lançamento de um anime direto para VHS da mesma parte. A qualidade desse anime é meio questionável. Inclusive acabou virando alvo de memes na internet, tanto pela animação meio tosca, quanto pela dublagem americana que foi bem ruim. Então, por muito tempo, a comunidade de Jojo achou que seria impossível um anime capturar a essência do mangá, porque de fato, o mangá ele é bem bizarro, como o nome diz. E o autor é famoso por ter ideias mirabolantes e um roteiro mega esdrúxulo, mas é exatamente isso que faz Jojo ser tão cativante para a comunidade. No entanto, em 2012, a David Production, um estúdio de anime até então desconhecido, resolveu animar Jojo. A primeira temporada tem 26 episódios e consiste na parte 1 e parte 2 do mangá. E graças a esse anime, Jojo começou a ter um alcance internacional na comunidade otaku. Porque além de um anime de uma ótima qualidade, surgiram também os memes de Jojo. Você provavelmente já deve ter visto algum meme, mesmo se não for otaku, tá? Porque alguns transcenderam a esfera dos animes e mangás e viraram memes fora de contexto de Jojo. Ô Bruno, beleza, mas pô, 3 minutos de vídeo já não falou nada ainda? Já sei de tudo isso. Me fala aí da parte 2 e os segredos do autor, tô curioso. Nossa, você é chato, hein? Você é muito chato, né? Deixa eu dar o contexto primeiro de tudo, pra depois ir pro meu argumento, pode ser? Nossa, tá bom, não precisa ficar bravo, tava só fazendo um comentário aqui, desculpa, nossa. Tá bom, vamos falar sobre a parte 2 de Jojo e por que eu acho que ela é tão importante assim na obra e mostra o quão talentoso o autor do mangá é. O verdadeiro motivo de eu fazer esse vídeo é porque eu encontrei esse livro aqui do Hirohiko Araki, que em tradução livre seria Mangá na Teoria e Prática, a Arte de Criar Mangás. E o mais legal é que ele pega exemplos das próprias obras dele, além de Jojo, para explicar os pontos e segredos narrativos que ele utiliza para fazer um bom mangá. A premissa do livro é que existe um caminho de ouro que leva todos os autores e autoras a conseguirem fazer sucessos no Japão e no mundo. E através da experiência dele, ele tenta explicar para pessoas leigas como que isso é aplicado na prática. Ele explica que existem 4 fundamentos principais em todo o mangá: personagens, histórias, cenário e temas. Ele explica que é possível você ter uma história de mangá sem um foco muito grande no cenário e nos temas. E que existem até casos de mangás famosos que não tem história nenhuma, mas com personagens muito bons. Ele explica que o principal fundamento são bons personagens. Se você tem bons personagens, você consegue fazer um ótimo mangá. Ele também explica que esses 4 fundamentos são interligados através da sua arte, que você precisa desenhar bem, senão se você não consegue desenhar bem, é melhor você ser um roteirista. Mas se você é um mangaka e não sabe escrever uma boa história, é melhor ser só um ilustrador. Então o mangaka é a pessoa que sintetiza a arte de desenhar e a arte de contar uma boa história. Falando mais sobre personagens, e principalmente sobre personagens de mangás japoneses para adolescentes, que é o caso de Jojo, ele acredita que os 3 princípios que guiam um personagem é amizade, esforço e vitória.
já que quem vai ler esse mangá vai simpatizar com esses valores, porque eles sabem que é algo positivo, que te faz bem e que vai reprovar qualquer coisa que pareça antiético. Então por isso que é difícil você construir um personagem que foge desse padrão, como o caso do Light Yagami, que é uma pessoa que, se você não compra a motivação do personagem, se você não simpatiza por ele, fica muito difícil de torcer quando ele começa a matar pessoas sem parar, mesmo que sejam assassinos. Por outro lado, se você faz um personagem que segue 100% à risca isso, ele vai parecer falso ou irreal, porque todo mundo tem defeito ou qualidades ruins. E é por isso que eu gosto tanto do Joseph Joestar, que é o protagonista da parte 2. O Jonathan, ele parece meio sem graça, justamente por ele ser perfeitinho demais. E acho que na época o Hirohiko seguiu à risca esses princípios, justamente porque ele estava começando o mangá. Mas na parte 2, ele já tinha mais confiança na arte dele e também na história, e ele ainda faz um personagem que segue esses 3 princípios, mas com defeitos que tornam ele bem cativante e único. Então o Joseph, apesar de ser guiado por esses 3 princípios, ele é covarde às vezes, ele mente, ele comete coisas imorais e antiéticas, mas com uma motivação boa. Então ele começa a ter mais camadas do que só um herói bonzinho que quer salvar o dia. Nesse livro ele também explica que o vilão precisa ser um reflexo direto do protagonista. Então se na parte 1 Jonathan representava a pureza, a justiça e a vitória, e o Jill era o mal puro, na parte 2 você percebe que os antagonistas, eles sim têm uma motivação bem ruim, eles querem acabar com a humanidade, mas eles são leais, eles são honrados, eles possuem uma camaradagem entre eles, enquanto o Joseph, apesar de ser um protagonista que quer o bem da humanidade, ele é o oposto disso. Então o fato dele ser imoral traz um contraponto com os vilões terem uma moralidade mais correta, entre aspas. Então, lendo o livro do Hirohiko, eu percebo a sacada que ele teve na parte 2 e por que é tão interessante ver o conflito entre o Jojo e os vilões. O legal desse livro é que o Araki explica também algumas decisões que ele tomou na história. Por exemplo, ele explica que é importante o protagonista sempre vencer no final, para você passar uma energia positiva para quem tá lendo, já que pode ser frustrante você ver uma pessoa só apanhando ou só sendo derrotada, ainda mais sendo que é alguém que você torce. E no caso da primeira parte, spoilers, o protagonista morre no final. Então tinha tudo para acabar de uma forma ruim, mas se a derrota, entre aspas, traz consigo algum valor positivo, como um sacrifício, acaba gerando uma sensação positiva até maior do que só a vitória. Então, mesmo com a morte do seu primeiro protagonista, a essência dele foi passada para a próxima geração, que é o caso do Joseph, o protagonista da segunda parte. E isso é bem corajoso quando você para pra pensar na época que Jojo foi lançado. Na época de mangás como Dragon Ball no seu auge, que inclusive já tem vídeo no canal, vou deixar aqui no card para você ver depois, Jojo, ao invés de fazer um arco de torneio ou que o poder da amizade salvasse o seu protagonista, foi pelo caminho da morte, da derrota. E a partir desse ponto construiu a segunda parte da sua história em cima das consequências da morte do seu antigo protagonista. A partir dessa premissa bem diferente, toda a execução da parte 2, ela segue à risca a regra do Kisho Tenketsu, que é uma regra geral da literatura japonesa, onde consiste em você criar uma introdução, um desenvolvimento, e a partir disso você cria uma quebra de expectativa e, por fim, a conclusão. Visto que esses mangás são publicados semanalmente, é importante você manter a atenção de quem tá lendo, então por isso que essa estrutura funciona tão bem nos mangás. Além disso, o Araki ele também explica que ele tem muitas referências externas, então também uma regra de roteiro do ocidente é a questão que toda cena precisa ter um conflito, e tudo que não contribui para a narrativa no geral é desnecessário e você tem que apagar ou excluir da sua história. Então todo evento de Jojo parte 2 tem uma ação e uma consequência que leva para a próxima etapa da jornada do Joseph. Não tem um momento de respiro na história. Mesmo o arco de treinamento, que normalmente é uma parte mais parada da história, tem uma tensão por trás, porque ele tem um tempo limite para ficar mais forte e conseguir enfrentar quem ele precisa enfrentar para conseguir resolver esse problema. E todas as lutas da parte 2 seguem esse modelo do Kisho Tenketsu também. Então você acha que vai acontecer alguma coisa, mas na verdade é outra, só que a resolução desse conflito gera outra reviravolta e assim segue até alguém vencer. E esse formato é potencializado pela personalidade do personagem, porque o Joseph, como eu falei lá atrás, é malandro, então ele vence as pessoas na base da enganação, da malandragem, que é uma virtude diferente dos protagonistas e que traz um ar de refresco pra quem tá assistindo ou lendo. Então sério, a parte 2 de Jojo é muito boa. E o melhor de tudo, ela é bem pequenininha. As duas partes juntas são só 26 episódios. Então se você tá procurando algum anime diferente pra assistir, dá uma chance pra Jojo. Ele tem uma questão um pouco cafona, um pouco exagerada demais, mas é a essência de Jojo. E eu falo com muita certeza, a parte 2 de Jojo, até hoje, é um exemplo de como se fazer uma boa história e uma boa narrativa. E chegamos ao final de mais um vídeo do Papo Saque. Mas e você? O que você acha de Jojo? Deixa aqui nos comentários se você concorda comigo, se a parte 2 é muito boa mesmo, ou se você prefere as outras partes e por quê. Vai que você me anima a assistir o resto do anime. Se você gostou do vídeo, deixa um like pra fortalecer o projeto. Custa um total de R$0 e me ajuda bastante a continuar com o Papo Saque. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Falou!